Boa tarde a todos e todas. Vamos aguardar a entrada do nosso convidado para nós iniciarmos aqui a nossa transmissão. Boa tarde a vocês que entram. Boa tarde, Ádila. Estamos aguardando aqui só a chegada do nosso convidado. Nosso convidado Edmar Camata, nós estamos aguardando. Assim que ele entrar aqui, nós vamos incluí-lo. Enquanto o nosso convidado não chega, eu queria dizer a vocês que vocês podem enviar perguntas que a gente, de alguma forma, vai tentar responder ao longo da transmissão. Boa tarde, Miriam, subsecretária de Controle e Transparência, Rafael, meu colega de ONG. Estamos só aguardando aqui a chegada do nosso convidado, que é o Edmar Camata, para fazer o nosso bate-papo. Nós vamos conversar aqui, enquanto ele não chega, sobre alguns assuntos relacionados à transparência pública nesses tempos de pandemia. Acho que é um momento importante para a gente acompanhar gastos públicos, dados, né, informações. Miriam, se a senhora estiver aí na secretaria, informe ao nosso convidado aí que só está faltando ele por aqui, por favor. E, bom, não vou adiantar muito o assunto porque eu gostaria que o próprio Edmar fizesse algumas apresentações iniciais. Eu vou colocar aqui um link para vocês, se vocês quiserem já dar uma olhadinha, o hot site do governo para o coronavírus. É bem interessante. Boa tarde, Dainara, tudo bem? Estamos aguardando nosso convidado aqui, tá? Chegou, está por aí. Nosso convidado é Edmar Camata. Ó, esse aí que eu estou publicando agora é o link pro portal, pro hot site do governo, tá? Vamos colocar aqui nosso convidado. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoas que assistem aí a Boa nossa tarde, secretário. live. Você me ouve bem? Estão me ouvindo? Agora sim, agora eu te ouço. E você, me ouve bem? Eu estou ouvindo muito baixo. Eu vou colocar um fone de ouvido. Só um minuto. Vou colocar o fone de ouvido. O público está ouvindo bem, né? O pessoal aí da audiência está ouvindo bem. Eu vou dispensar o uso, então, do fone de ouvido, porque senão eu acabo me perdendo aqui com muita tecnologia para minha cabeça. Bom, podemos começar então? Opa, saiu. Obrigado aí, Flávio Tongo, meu amigo Flávio Tongo. Obrigado aí pelo retorno. Forte abraço, meu amigo. Bastante tempo que não nos vemos, né? Vou colocar o microfone então. Rafael, você me ouve bem agora aí? Você que deu o retorno do áudio baixo? Veja se melhorou aí. Ok, então vamos de fone de ouvido então. Guardando aí o retorno do Edmar.
pessoal, caiu aí o link com o Edmar, secretário de Estado de Controle. Nós estamos aguardando aí. Vamos lá, vamos colocar ele de novo. Para a gente conversar um pouco sobre transparência pública, não apenas dos nossos contratos emergenciais, mas falar um pouquinho sobre os dados que são divulgados pelo painel Covid, pela avaliação de transparência também. Edmar, boa tarde novamente. Tô de volta, hein? Vamos lá. Bom, vamos às apresentações, para a gente começar então, porque a gente tem só 1 hora e o assunto é extenso, né? Eu sou o Rodrigo Rossoni, secretário-geral da Transparência Capixaba. Estou aqui ao vivo com o secretário de Estado de Controle e Transparência, né, do Governo do Espírito Santo, secretário Edmar Camata, para a gente fazer uma apresentação, né, uma conversa sobre transparência pública em tempos aí de pandemia. É bastante importante, é um tema bem relevante, porque a gente está falando em controle social e combate à corrupção no meio de uma situação de calamidade, uma situação de emergência. Então, antes de dar a palavra ao Edmar, eu queria agradecer ao próprio convidado, né, Edmar. Eu sei que nesse momento aí há muitas demandas, né, por parte da população em relação ao governo do Estado, e nos atender prontamente para essa conversa merece aí o nosso destaque, a nossa gratidão. A própria Secretaria de Estado de Controle, né, a subsecretária que está aí também com a gente na live, a Dainara, toda a equipe aí da Seconte, que também está trabalhando aí dia e noite para produzir, né, para fornecer dados aí para a população, e assim a gente, de alguma forma, exercer o controle social, né? E não menos importante, as pessoas aí que estão nos assistindo, né? Nesse momento em que o nosso cotidiano, a nossa vivência sofre uma transformação profunda, né? Tanto ao ponto da gente estar aqui também aproveitando desse movimento de vídeos ao vivo para fazer essa conversa e expandir o nosso alcance de alguma forma, para que as pessoas também se comuniquem, recebam informações, recebam um pouco de informação importante por parte do governo nesse momento, né? Por último, antes de passar a palavra, eu queria manifestar assim, a minha solidariedade particular, a nossa tristeza pelo número de vítimas, né, dessa pandemia. A gente sabe que diariamente as pessoas são acometidas por vários problemas sociais, urbanos, violência, doenças, mas essa pandemia causa uma comoção mundial, porque ela modifica o nosso meio de vida. Então fica aqui registrado, assim, da parte da Transparência Capixaba, da minha, a solidariedade às pessoas que estão sofrendo, porque a gente vai falar de números aqui, né, Edmar, e a estatística normalmente ela nos leva a tratar a coisa de forma muito fria, né? E de certa forma todos nós somos impactados, né? Perdemos entes queridos nesse momento, temos pessoas da nossa família que são contaminadas e isso nos impacta de forma muito profunda. Então fica a nossa solidariedade a você aí que está na sua casa, está sofrendo, está passando por esse momento difícil, né? A sua economia, né, as suas finanças que ficam em evidência nesse momento, né? Então fica esse registro. E agora eu vou passar a palavra ao Edmar para ele fazer as apresentações iniciais e a seguir a gente fala dos temas, tá bom, Edmar? Pode ser assim? Perfeito, perfeito. Vamos caminhando. Primeiro, eu queria me solidarizar também, né, com a sua fala muito interessante, Rodrigo, que às vezes parece que a gente está pensando na parte econômica, na parte financeira, né? Quando, na verdade, temos daqui a pouco aí quase uma centena de capixabas mortos e a perspectiva de que esse número seja ainda maior nos próximos dias. A gente está chegando aqui no Espírito Santo muito, talvez, próximo aí do momento de pico, né? É difícil falar concretamente, porque é algo que no mundo todo houve muita interrogação
sobre o crescimento da pandemia, mas eu acho muito saudável e muito produtivo a gente poder aproveitar um tempinho, principalmente porque muitas pessoas, como você falou, estão em quarentena, e aproveitar isso de uma forma bem útil, de uma forma bem saudável para o Estado de uma maneira geral. De uma maneira rápida, antes de abrir para as perguntas, Rodrigo, eu queria explicar aí para as pessoas que eventualmente estão entrando, mas não sabem quem são as pessoas que estão participando aqui. Eu hoje estou secretário de Estado de Controle e Transparência. É uma função que no Espírito Santo ela é dividida em 4 grandes áreas, né? Nós temos dentro da Secretaria de Controle e Transparência uma área de controle interno propriamente dita, né? Que todas as nossas áreas são formadas por auditores de controle interno, que é uma carreira de servidores efetivos da área de auditoria. Temos uma área que é a Subsecretaria de Integridade, que é onde se aplicam as punições com base na Lei de Combate à Corrupção Empresarial. Temos a Subsecretaria de Transparência, que é um dos carros fortes aqui do Espírito Santo, o estado que já foi 4 vezes primeiro lugar em transparência no Brasil, e nós vamos falar daqui a pouco também. Hoje é o 3º estado com melhor experiência em transparência da pandemia do Covid, né? E temos a Corregedoria Geral do Estado, que é uma área que faz a apuração de infrações funcionais dos servidores, né? Então, essas 4 grandes áreas juntas têm um objetivo, resumidamente, né, de permitir ao Estado que seja mais eficiente, que gaste menos, que gaste com mais qualidade, né, de prevenção de desvios e de fraudes e, ao fim, né, a aplicação da política pública da forma mais correta. E aí eu abro para que você possa pontuar aí quais são as questões mais relevantes desse debate. Então, Edmar, obrigado aí, né, pela explicação. Eu acho bem relevante as pessoas conhecerem o trabalho da secretaria, né? Secretaria, inclusive, que tem o Conselho Estadual de Controle e Transparência, do qual nós fazemos parte e nos reunimos aí ordinária e extraordinariamente, né? Bom, para a gente não se delongar nessas apresentações, para a gente ter bastante tempo para discutir os temas, nós vamos falar bastante, né, do hot site coronavírus. Eu já queria, assim, eu já vi que tem uma pergunta da Adila aí que passou. Nós vamos falar sobre isso, tá, Adila? Sobre a questão das fake news também, se der tempo aí, eu queria saber o que o Estado está fazendo. Eu também queria saber o papel do Estado aí no combate às fake news. Inicialmente aí, Edmar, eu queria que você explicasse para a gente sobre o hot site do o coronavírus.es.gov.br, tá? coronavírus.es.gov.br. Foi um hot site criado para centralizar as informações aí sobre a pandemia. Eu estou com ele aberto aqui na minha frente, eu já acabei de ver que foram atualizados os números de casos confirmados, pacientes curados e óbitos, né? Subiram 151, se eu não estou enganado, casos confirmados, né? Óbitos também, nós já estamos com 93, lamentavelmente chegando a 100, como você bem disse. E, bom, mas esse hot site ele não tem dados só. É bem interessante você também pontuar a diferença entre o hot site do coronavírus, a questão fiscal por trás dos gastos com a pandemia, do painel Covid, que é da Secretaria de Estado de Saúde. Né? Não, apesar da Seconte estar trabalhando, das equipes técnicas atuarem conjuntamente, esses dados são fornecidos pela CESA. Né? Então, tem algumas questões aí também que a gente vai pontuar muito específica sobre o painel Covid e sobre o coronavírus ES, que é de função aí da Secretaria. Né? Como é que se classificam esses contratos emergenciais que são publicados aqui? A lei estadual que deu origem às compras emergenciais, né? Aqui a gente sabe que tem uma lei federal e tem uma lei estadual, né? A nossa é a 946 de março de 2020. Né? Como é que estão as questões dos pedidos da lei de acesso à informação, né? Aí depois a gente fala um pouquinho sobre a avaliação da OKBR, que é uma entidade, né, da sociedade civil organizada, que promove a divulgação de dados abertos, né? E ela tem feito aí, já fez 4 boletins a respeito da transparência em relação à pandemia, né? E o Espírito Santo, que começou bem mal, né? Começou lá atrás, entre os últimos em divulgação de dados da saúde em relação à pandemia, hoje ocupa as primeiras posições. Então, para a gente começar aí rapidamente, Edmar, fala para a gente um pouquinho
sobre o que as pessoas encontram no hot site coronavírus.es.gov.br, quando que ele foi criado, com qual função, por favor? Perfeito, Rodrigo. Bom, vamos lá. O momento é um momento de muita correria, né? Correria no sentido de que as compras são urgentes, e quando a gente fala em compra emergencial, não significa falar em compra sem controle, né? Quando a gente fala de compra sem licitação, como é muito comum a imprensa falar, não significa uma compra sem qualquer forma de preocupação no atendimento ao interesse público. Então, dito isso, sim, porque muitas vezes parece, quando a imprensa fala assim, houve uma compra sem licitação, parece que o gestor público já está fazendo errado, né? Quando, na verdade, a compra sem licitação ou a compra emergencial é a forma correta que a lei prevê para aquelas situações. No caso, a situação de pandemia, que tanto a legislação federal quanto a estadual prevê essa forma de aquisição. Passando para explicar rapidamente, por que foi montado o portal coronavírus.es.gov.br? Como você disse, é um hot site, né? É um site para que as pessoas que querem informações rápidas sobre o coronavírus tenham uma fonte oficial. Então, ali, de imediato, quem entra vê os números de casos confirmados, pacientes curados e óbitos. Mas também vê os dados de transparência, tem uma guia de transparência. Assim que a pandemia começou a ser tratada como um caso de saúde pública e os casos começaram a aparecer no Espírito Santo, a Secretaria de Controle e Transparência se preocupou em dar o máximo de transparência para as aquisições, a parte contratual, financeira, orçamentária. A legislação que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, regulamentando essas compras emergenciais, teve uma participação da SECONT, da nossa secretaria, no sentido de se exigir, né, no seu artigo 8º, que houvesse, embora o procedimento fosse emergencial, mas que houvesse um atendimento específico de transparência, para que nesse momento de compra emergencial houvesse um atendimento pleno à transparência, porque se ela fosse deixada de lado, a gente poderia ter um ambiente no qual a sociedade civil, a mídia e os pesquisadores não pudessem acompanhar e fiscalizar. Bom, então a lei aprovada, que você mesmo citou, ela tem essa previsão de transparência. E aí, onde é inserida essa transparência? Tanto no portal do coronavírus, como no próprio portal de transparência do Estado do Espírito Santo. São os dois locais em que normalmente a população vai consultar. Então, na aba de transparência do portal do Covid, a gente encontra, primeiro, o painel Covid. Então, lembrando, os dados financeiros, contratuais das compras emergenciais, eles não estão no painel Covid. Eventualmente, se alguém está acompanhando aí. Esses dados estão na aba de contratos emergenciais do portal do coronavírus. Lá no portal, né, nesse guia de contratos emergenciais, só para vocês terem uma ideia da quantidade de aquisições que se faz no momento como esse. Nós já temos fixadas lá 134 aquisições. Então, uma pessoa que quiser acompanhar, fiscalizar, saber o que está sendo comprado, denunciar eventuais irregularidades, ela tem lá já 134 itens para serem pesquisados. Lembrando que o portal, ele conta, essa divulgação, ela conta com maturidade de dados abertos. O que seria isso? Quando você clica em contratos emergenciais lá no painel do coronavírus, no portal do coronavírus, ele explica a fundamentação legal das compras emergenciais, explica o que são as compras emergenciais, tem um campo em aberto para pesquisa livre. Então vamos imaginar que eu quero pesquisar ventilador pulmonar. É que eu estou fazendo isso nesse momento, tá, gente? Para confirmar que as ferramentas estão funcionando. Então a gente clica lá em clica no campo de pesquisa em branco e digita ventilador pulmonar. O sistema vai pesquisar para você, vai trazer os 3 contratos em que houve a aquisição de ventiladores pulmonares. A partir daí, você pode fazer o quê? Opa, meu celular caiu. A partir daí, você pode fazer uma busca só nos contratos de ventiladores pulmonares. Outra opção que você tem a opção de baixar em dados abertos. Isso tem tudo a ver com essa maturidade que a gente fala de dados abertos. Significa o quê? Que o sistema vai te dar uma planilha, você vai abrir essa planilha com todos os dados dos contratos e das aquisições, e a partir daí, esse material pode ser filtrado, editado, compartilhado, lido por máquina e editado. Então, isso é um índice que a gente fala que beira lá a maturidade de 1 a 5,
beira a maturidade 4 de dados abertos. Então, é um índice muito bom de maturidade que a grande maioria dos sites de compras públicas muitas vezes não tem. Além de te permitir também acessar termo de referência, projeto básico e o contrato das compras, e ainda gerar um link para que você peça acesso ao processo eletrônico do governo estadual. Fizemos isso na primeira semana de combate ao coronavírus. E a partir daí, uma entidade chamada, você falou, né, Rodrigo, OKBR, que é a Open Knowledge Brasil, uma entidade muito interessante que eu particularmente confesso que não conhecia, mas que quando eles avaliaram o Espírito Santo na penúltima colocação em transparência do Covid, e eu rapidamente fui ao site entender que metodologia era essa que eles usavam, já que a gente tinha uma ótima transparência dos dados de compras emergenciais, me deparei com a seguinte situação. A OKBR, ela não avalia dados das compras emergenciais. Toda a avaliação de transparência deles, ela está voltada para a pandemia, para os dados de saúde, para o compartilhamento das informações de transmissão, de contaminação, de realização de testes, de leitos disponíveis. E aí a gente se deparou com uma novidade, que é o quê? Olha, tem uma entidade que está acompanhando um tipo de transparência que não é a nossa expertise, que não é aquilo que a Secretaria de Controle e Transparência faz ao longo de décadas de existência, que não é contratual, que não é orçamentário, que não é financeiro. Mas desde o início eu falei com a equipe que, independente de não ser a nossa área de atuação, né, já que é a saúde que tem esses dados, a metodologia aplicada pela OKBR é uma metodologia muito interessante. Eles são extremamente organizados e transparentes na forma de avaliar. E o melhor, eles fazem as avaliações semanais, o que permite que os estados concorram entre si e busquem uma melhoria. Então, eu estou falando isso porque em 10 a 15 dias a gente providenciou aqui no Espírito Santo um plano de ação para que a gente fosse um dos primeiros do Brasil na transparência da pandemia também. Muito nos interessou aquela metodologia e a gente galgou aí, hoje a gente ocupa a terceira colocação do Brasil, ou seja, o Espírito Santo é o terceiro estado mais transparente. Qual a ferramenta que fez com que estivéssemos nesse terceiro lugar? Aí vem o painel Covid. Onde que a gente acessa o painel Covid? No site do coronavírus.es.gov.br, na aba, e aí a gente vai ali em cima, na aba Transparência, painel Covid. Por que é importante falar isso? Porque o painel Covid, e aí, Rodrigo, você fica à vontade para nos interpelar aí, e também para trazer as perguntas, tá? Eu vou aproveitar aqui, Edmar, teve uma pergunta aqui, secretário, do Alexandrino, meu amigo Alexandrino, triatleta também, falando sobre exatamente isso que você acabou de falar, né? A transparência aqui desse portal, né? A gente tem como conferir a transparência dos dados de saúde. Na verdade, esses dados a Seconte recebe da CESA, né? E ela publica. E os dados sobre compras emergenciais eram aqueles que eram especificamente o produto da Seconte, digamos assim, né? Isso ficou pronto na primeira semana de combate à pandemia. Mas eu queria te perguntar, para além disso, para além da gente conferir esses dados, né? Essa pergunta, inclusive, eu ia guardar um pouquinho para o final, mas aproveitando, né, que a gente está falando já de painel Covid, só reforçando aqui, Edmar, alguns contratos que estão aqui no portal Coronavírus, conforme houve divulgação em grupos, em Instagram, e a gente sabe que muitos deles eram uma tentativa de diminuir o esforço de transparência do governo, realmente eram contratos de compras emergenciais, né? Compras que foram feitas com dispensa de licitação, mas que não citavam a lei estadual que decretou emergência, que é a Lei 946 de março de 2020. Um exemplo, né, que a gente já até discutiu em reuniões de conselho. Contratação de obras e serviço, contratações do DENIT, compras do DETRAN, né, contratações de guincho. Por que essas compras emergenciais não estavam no painel? Elas citavam, inclusive,
a Lei 8666, né, que é a lei de licitação, né, federal, e citava o inciso 4. Então, levava as pessoas a entenderem que, citando a lei e citando o inciso 4, que é justamente aquele que cria dispensa de licitação em situações de emergência, significa que aqueles contratos também estavam feitos nessa situação de emergência Aham, específica perfeito. do coronavírus. E como é que a gente poderia filtrar isso? Como é que a gente sabe perfeitamente quais são as compras emergenciais relacionadas à pandemia? Ou seja, a CESA está comprando por causa da dispensa de licitação estabelecida pela Lei 946 de março de Perfeito. 2020 e não outras compras emergenciais que o governo eventualmente também precisa fazer pela natureza da compra. Perfeito. Rodrigo, em primeiro lugar, assim, eu queria reafirmar aqui que esse momento de disputa política, de radicalismo e de fake news, que atrapalha muito o combate à pandemia, não é uma realidade só do Espírito Santo, né? A gente tem contato com os outros estados e vemos que lá é igual ou pior, né? Que existe uma série de ataques que são feitos de pessoas que, se quisessem passar a informação exata, elas buscariam as fontes oficiais, né? Então, o portal do coronavírus, por exemplo, ele centraliza as compras emergenciais da pandemia, né? Então, quem vai no coronavírus.es.gov.br na aba de transparência contratos emergenciais vai ter justamente esse filtro que você está dizendo. Né? Ali Todos estão estão ali. só as compras emergenciais da pandemia. Isso para quê? Não Todas as tem aquele compras trabalho relacionadas à de pandemia. ficar filtrando diário oficial. Exatamente. Para que o cidadão não precise ficar individualmente procurando na publicação a cada dia do Diário Oficial, né? Então, com isso, a gente tem o quê? Uma entrega em transparência de forma centralizada. E ali está de forma, inclusive, bem didática, porque você fala objeto, quantidade, quando foi comprado, e disponibiliza os documentos para o cidadão acompanhar, né? Acontece, né, que toda a entrega que se faz em transparência, e a gente está acostumado com isso, quem mexe com transparência sabe disso, você está entregando uma arma na mão de pessoas mal intencionadas que podem distorcer aquilo de qualquer forma, né? Isso acontece no Espírito Santo, em Minas, no Rio, qualquer estado, e no Brasil de uma maneira geral. E aí, muitas vezes, você compara uma compra que foi feita de um objeto A com objeto B, C ou D que tem um preço muito inferior em qualquer outro lugar. A tarefa de auditoria é muito importante nesse momento, justamente para que a gente entenda o seguinte: a compra emergencial, por uma natureza própria, ela não passa pela etapa prévia de controle. Vamos imaginar que a Secretaria de Saúde vai fazer um pregão não emergencial. Ela vai fazer um pregão para a compra de um medicamento específico para atender durante o ano todo. Essa aquisição, dependendo do valor, ela vai passar pela auditoria prévia, pelo controle prévio. A compra emergencial ela é emergencial justamente porque não vai passar. Significa que o gestor que desviar recurso não vai ser punido? Não. Significa que ele vai ser, esse desvio vai ser encontrado numa fase posterior de controle. Né? Então isso é importante saber. Por quê? Porque muitas vezes fala assim, ó, o gestor tal comprou sem licitação. Ele não está incorrendo em erro. Ele não está incorrendo em crime. Ele está usando a autorização legal para fazer essa aquisição. Então, respondendo a sua pergunta, existe uma infinidade de aquisições por dispensa, por inexigibilidade, que são superficialmente tratadas por compra sem licitação, né, mas é uma modalidade específica de aquisição do poder público, regulada pelo direito administrativo, e que elas não têm relação com o Covid. Então, assim, a gente está no momento, por exemplo, que ainda estão sendo realizadas as obras de recuperação. Opa, me derrubou de novo aí no celular. Vocês conseguem me ouvir? Ei. Eu estou vendo algumas perguntas chegarem, Rodrigo. Eu não consigo acompanhar e parar para responder todas. Se você quiser ir filtrando aí, fazer depois, tá? Então, assim, por exemplo, ainda está acontecendo uma série de obras por conta da reconstrução por aquelas chuvas causadas há alguns meses. E é muito comum as pessoas falarem assim, poxa, mas uma inexigibilidade de licitação nesse momento agora, já passaram 3, 4 meses das chuvas, né? Algumas licitações só podem ser feitas quando o recurso federal é disponibilizado.
né? Então, é claro que a urgência continua, porque tem municípios que foram atingidos, mas isso não se confunde com a pandemia do Covid, né? Então, é por isso que quando a aquisição ou a contratação é feita por conta da pandemia, meu celular está caindo toda hora, por conta da pandemia, o que que acontece? Isso sai no Diário Oficial, o fundamento legal dessa aquisição e justamente o fundamento legal é a lei estadual que tratou das emergências. De toda forma, não precisa o cidadão ficar consultando o Diário Oficial. As compras da pandemia estão todas listadas num site que é o coronavírus.s.gov.br. Perfeito. Edmar, eu vi que passou uma pergunta do Alexandrino novamente, né? Que nos saudou e nosso amigo também, Coronel Pablo Couto, da Polícia Militar. Boa tarde aí a vocês que estão participando. Pode ir enviando as perguntas aí, que na medida do possível a gente vai fazendo. O Alexandrino falou da etapa da licitação, que é a auditoria. Nesse caso foi o que você respondeu. A questão da auditoria ela é feita numa outra etapa, porque senão não faz sentido você ter uma compra emergencial nesse momento, não é isso? Você tem um controle primário, é óbvio, né? Que passa aí pela transparência, pelo controle, inclusive social, que é o que a gente faz quando a gente acessa esse site, mas de certa forma, qualquer desvio de recurso não é na etapa da licitação e da compra que o governo é capaz, né, que a Secretaria de Controle é capaz de observar. Isso é feito numa outra etapa, porque senão você acaba retardando justamente aquilo que você quer eliminar numa compra emergencial. Você não tem tempo, né, para fazer tanto controle oficial em cima dos contratos. Então cabe, eu acho, né, eu acredito, a população nesse controle social, nessa vigilância permanente, né? E a exigência de que essa transparência seja cada vez maior. Enquanto você falava, eu estava me dando conta disso, que é melhor o governo lidar com esses problemas de fake news, das pessoas pegarem informações no site que estão disponíveis para a população e tratar isso de forma maliciosa. Eu prefiro que vocês tenham esse problema, já que o problema não é meu, o problema é de vocês. Eu prefiro que vocês tenham esse problema de lidar com fake news do que a gente lidar com o problema da falta de informações, né? É claro que responsabilidade e maturidade é uma coisa que as pessoas têm que se dar conta e adquirirem com o tempo, né? E o portal está aí, ele é muito bem avaliado, inclusive, né? Como você disse, por uma instituição totalmente independente, apartidária, que é a OKBR. Mas assim, as pessoas não acompanharem, né, e não colaborarem, né, com a transparência nesse momento, né, tanto como entidade, como a sociedade civil organizada ou como governo, infelizmente vão passar casos de desvio, casos, inclusive, nem às vezes por má intenção do gestor, né, mas por falhas mesmo que ocorrem quando há uma natureza humana envolvida. Não que isso seja aceitável, e é para isso que a gente trabalha pela transparência. Passando aqui para a gente ter tempo de falar de outras coisas também, Edmar, esses dados, só uma pergunta simples e rápida, se não for esse o dado com você, você me diz aonde que as pessoas podem conseguir. Esses dados sobre o painel Covid especificamente, eu sei que a Seconst está trabalhando a parte mais de contratos emergenciais, mas esses dados de saúde, que são avaliados pela OKBR, são dados que as pessoas querem ter, precisam ter, que a imprensa precisa divulgar todos os dias. Pergunta número 1, esses dados são confiáveis? Como as pessoas podem ter certeza desses dados? E por que há divergências? Eu sei que você talvez não tenha essa resposta, tá? Só para, de repente, as pessoas saberem onde buscar essa informação. Por que há divergências, por exemplo, entre número de casos confirmados e número de pacientes testados? Eu não sei se você vai saber responder. E se vai responder para a gente, né? Se vai saber responder para a gente, qual o nível de confiabilidade desses dados, por favor. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu explicar, em primeiro lugar, o seguinte. O painel do Covid, né, não sei se todos que estão aqui já conheceram ele é um painel de BI. É um painel que usa uma tecnologia chamada Business Intelligence. Ele é um painel para acompanhamento. E ele tem o interessante dessa tecnologia é que ela serve tanto para o mais leigo dos cidadãos. Eu digo assim, por exemplo, meu pai e minha mãe são pessoas que não são próximas da tecnologia, mas usam, né? Eles conseguem entrar num painel desse e fazer uma leitura, né? Mas esse painel ele tem uma profundidade para atingir o pesquisador, o jornalista, o cientista,
o professor, né, uma ONG que trata do controle social, pessoas com um nível maior de exigência de dados, né? Por quê? Porque ele é todo clicável, ele é filtrável, você consegue criar filtros próprios. Ele tem georreferenciamento, né, dos dados. Então é por isso que o Espírito Santo atingiu lá a terceira colocação nacional em transparência. Mas, a partir do entendimento do que está ali no painel, Rodrigo, e aí eu começo a responder sua pergunta, começam a vir indagações. E aí, como se faz a interpretação desses dados, a imprensa muitas vezes tenta interpretar, mas é importante que a Secretaria de Saúde seja também convidada a explicar, né? Esses dados são os dados que a Secretaria de Saúde tem nos seus sistemas, né? Eles não passam por uma edição, por uma mudança, só que acontece que nós temos 78 municípios inserindo dados, né? É um sistema estadual. Então, assim, é muito comum que em algum momento dados de 2 ou 3 dias sejam inseridos por um outro município, pode haver isso, né? É muito comum que resultados de testes demorem 3 dias, 4 dias ou 5, e aí entrem em massa, né, no mesmo dia. É por isso que é perigoso interpretar uma mudança diária como se fosse uma tendência. É para isso que o BI ele usa, e aí na primeira tela dele vocês podem ver lá, a curva, né? A curva que vai indicar a tendência, né? O número de um dia não indica a tendência. Quando a gente vê o número de casos confirmados, tem o número de casos que deram negativo, né? Então, o número total de testes ele não vai fechar por esses motivos também, né? Então, tem os confirmados e tem os que deram negativo. Então, assim, esse número não fecha totalmente, né, por esses motivos. E existem pacientes que eventualmente são confirmados, e lá no início acontecia muito isso, quando não existia teste suficiente. Né? Minha família tem 3 pessoas com coronavírus. Eu dou entrada com sintomas. Esse paciente é positivo também, né? Então, existem, né? É claro que a Secretaria de Saúde é mais indicada para essas respostas, né? Mas essa é uma indicação aí do que pode acontecer muitas vezes. E isso aí, secretário, é claro que a gente inclusive tem uma notícia hoje, né, de que o STF não permitiu mudanças, né, específicas na lei de acesso à informação. A notícia que saiu agora à tarde aqui que eu estava olhando. E nós vimos também que o governo do estado aqui do Espírito Santo não mexeu nos prazos da lei de acesso à informação. Observando aqui o portal, a gente vê que tem bastante informação, inclusive sobre a doença em si, né, meios de transmissão, sintomas, etc. E, eventualmente, se a pessoa não tiver alguma informação ou desconfiar de alguma informação aqui, é legítimo a ela fazer qualquer tipo de questionamento via lei de acesso à informação, que permite que as pessoas façam a pergunta, façam a indagação, sem dizer para que elas querem essa informação, e o Estado é obrigado a responder num prazo, né, determinado, com uma possibilidade de postergação. Não mudamos esse prazo, não é isso? Confere essa informação para a gente, por favor. Não houve alteração em nenhum tipo de parâmetro da lei de acesso à informação. E se a pessoa pode fazer qualquer tipo de pedido de informação a outras secretarias, por exemplo, a CESA, dentro do nosso portal da transparência, dentro do portal da transparência da Seconte, por exemplo. Perfeito. O portal de transparência do Estado é único, né? A ouvidoria pode receber essas denúncias, sugestões, reclamações, e tem recebido muito. O que aconteceu, Rodrigo, ratificando o que você disse, é que em março o presidente da República editou uma medida provisória que, dentre algumas outras previsões, suspendia prazos de atendimento a pedidos de informação. A previsão era de que uma conta rápida que foi feita, cerca de 4 mil pedidos de informação para o governo federal fossem suspensos nesse período. Aqui no Espírito Santo, de imediato, ao saber da medida provisória, nós fizemos o contrário, né? Nós divulgamos para a rede de ouvidoria que não iríamos atender aos prazos, a suspensão do prazo da medida provisória, e que, ao contrário, o trabalho das ouvidorias nesse momento era mais importante, porque ele era complementar às publicações de transparência das compras emergenciais. E rapidamente a gente pôde confirmar de 2 formas que essa medida foi acertada. Primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal, no dia seguinte, suspendeu o MP liminarmente,
e agora o colegiado julgou de forma unânime que a medida provisória realmente teve os efeitos suspensos. E em segundo lugar, porque a gente teve um aumento dos pedidos de informação mesmo, tá? E de várias formas, pessoas querendo cópia de documentos, pessoas querendo saber quais providências estão sendo adotadas em alguns órgãos específicos, e isso, de maneira geral, é justamente o papel da transparência. Lembrando que não vale, qualquer investimento em transparência só vale se as pessoas souberem usar, né? Eu falo isso porque quando a gente providenciou algumas melhorias no portal de transparência no início deste ano, a primeira reunião que nós fizemos aqui foi uma capacitação com os jornalistas. É importante que eles saibam usar o nível 1, nível 2 e nível 3 de transparência do site. Que eles saibam cruzar informações, que a imprensa tem que ter a informação completa, tem que saber fazer uma matéria com profundidade. E essa matéria, a informação, quanto mais profunda, mais respeitada é. E para o cidadão vale a mesma coisa. Né? Se eu simplesmente copio uma compra pública, comparo com alguma coisa que não foi comprada, né? Eu comprei um computador com uma configuração i7, um processador i7, e aí eu vou lá, faço uma pesquisa no Google, pego um vendedor do Mercado Livre que vende um i3 e jogo para as pessoas no meu Instagram como se aquele gestor estivesse sendo irresponsável, porque pagou caro. Ora, eu estou comparando banana com laranja. Isso não é um papel do cidadão que quer fiscalizar e exercer o controle social. Para isso, os portais de transparência, eles têm informação suficiente hoje para que, se o cidadão quiser fazer o controle social, ele faça de uma forma responsável e denuncie, né? É muito comum chegarem denúncias à Secretaria de Controle e Transparência. Em alguns casos, a gente percebe que o órgão público ou teve uma falta de zelo ou teve uma despreocupação com o interesse público. E, nesse caso, o controle tem que agir. Né? É muito comum que isso aconteça. Não é a regra, porque quando a gente fala de um governo estadual, por exemplo, nós estamos falando de milhares de compras que são feitas durante um mês, mas se acontecerem 5, 6, 10, 20 casos em um mês, é uma quantidade relevante, né? E que tem que ser tratada. Edmar, eu vi aqui que teve uma sugestão do nosso amigo aí, Flávio Tongo, para a gente consolidar os valores dos contratos nos filtros. Exemplo, se você filtra aqui, quanto que o Estado gastou em compras emergenciais com respiradores? Aí, no momento da pesquisa, você tem condições de ter o número total consolidado. Como você disse, os dados são abertos e é permitido que façam essas tabulações aí, né? É claro que existem muitas sugestões, né? A gente mesmo, durante as reuniões do conselho, vem fazendo sugestões, né? Eu queria frisar uma coisa que você me falou que eu achei bem interessante, né? Eu perguntei por que o Estado demorou tanto, já falando um pouquinho sobre a avaliação da OKBR, que a gente também não vai ter muito tempo aqui, temos cerca de 15 minutos. A OKBR, como o secretário falou, foi uma entidade que fez uma avaliação dos dados de saúde a respeito da pandemia nos estados, né? Ou seja, ela só avalia, exemplo, número de testes, número de leitos disponíveis, número de casos confirmados, pacientes curados, óbitos. Nisso, o estado saiu das últimas posições para uma das primeiras, né? Chegou a ser segundo ou terceiro. E, bom, por que o Estado demorou 15 dias para sair das últimas posições e chegar nas primeiras? Eu fiz essa pergunta durante a reunião do Conselho e você me falou uma coisa bem interessante, que o próprio Estado, com a estrutura que já existe, né, de tecnologia, que desenvolveu, né, através já tinha o painel SUS, né, e desenvolveu o painel COVID. Então, não foram gastos recursos públicos em mais um contrato emergencial para contratar uma empresa de tecnologia para fazer esse painel. Foi feito com recursos próprios. E a gente sabe que o Estado tem um tempo, a nossa equipe de tecnologia é limitada, tem outro tempo. E mesmo assim, a equipe trabalhando 24 horas por dia e alcançou um bom resultado. Então, essa resposta me agradou. Saber que o Estado cuidou do painel Covid internamente. E não à toa, né, já como você disse bem no início, o Estado sempre foi referência em transparência e agora não podia ser diferente, né? Causou esse estranhamento no início, o Estado está tão lá atrás, mas eram dados de saúde, então não era algo que a gente estava acostumado a lidar.
e que foi tratado internamente, por isso houve essa demora, né? Eu fiz a pergunta para eu mesmo responder, porque você já tinha me dado a resposta, a gente ganhar um tempinho. Eu Aham. queria, nesse último momento, falar de sugestões, como fez aí o Flávio Tongo, né? É, eu sei que ainda temos muito a avançar, né? Eu tive olhando aqui, até por sugestão do Luiz Felipe, da Transparência Capixaba, que é um dos nossos associados, e é auditor do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, é, falando sobre outras iniciativas de outros estados. Por exemplo, Goiás acrescentou dados fiscais no seu portal de transparência, né? Situação fiscal, né? Quanto que já foi gasto, quanto que o estado ainda dispõe, para a gente ter uma ideia do quão enrolado a gente está ficando com o gasto público. Né? A gente sabe que ele vai ter que aumentar. É impossível deixar as pessoas morrerem nesse momento pensando na economia. Eu, honestamente, nem me passa pela cabeça que pessoas vão morrer para a economia ser salva, né? Então, assim, essas iniciativas, né? Goiás, que acrescentou dados fiscais, o Piauí, que criou uma ferramenta para as pessoas acompanharem os gastos públicos, né? Um aplicativo para as pessoas acompanharem o gasto público. A gente sabe do tamanho da encrenca, né, das equipes que estão trabalhando no governo do estado durante essa pandemia. Tá? Então, duas coisas que eu vou deixar aí para os seus comentários finais nesses últimos 10 minutos. Né? De que forma que essas sugestões, né, e essas iniciativas positivas de outros estados, elas podem ser implementadas aqui, como as pessoas podem fazer essas sugestões, né, de que forma que isso pode ser acatado, né? E por último, não menos importante, eu queria que você destacasse também, assim como eu vou fazer, o quanto é importante as pessoas acompanharem e terem acesso a esses dados, né? Nós vimos recentemente, por exemplo, que o governo do estado anunciou aluguel ou compra de tendas, né? E isso acabou repercutindo de forma negativa na sociedade, e o estado acabou voltando atrás. Então, assim, o acompanhamento, a pressão, o controle social, as pessoas, porque nós temos um dos melhores portais do país. E de que isso adianta se as pessoas não fizerem a sua parte. Então a gente tem aí mais uns 10 minutinhos. Vamos falar sobre essas iniciativas positivas de outros estados, de que forma que o estado está acompanhando aqui, nosso estado está acompanhando, se há uma coordenação entre as secretarias de transparência dos outros estados, se vocês dialogam, se vocês estão buscando produzir novas iniciativas de transparência, né, aperfeiçoar as iniciativas já existentes, e de que forma que você enxerga a importância do controle social. Perfeito. Rodrigo, você acompanha também nossas ações aí. Quem acompanha o nosso Instagram até vê isso. Hoje mesmo o estado de Santa Catarina fez uma reunião conosco virtual, pedindo que nós cedêssemos essa experiência, porque eles estão tendo muitos problemas com as compras emergenciais. Só para registrar, né, nós cedemos as ferramentas de transparência para o Rio de Janeiro, né, e temos pedidos de mais 2 estados. Então, assim, o Espírito Santo, ele realmente se consolida como uma referência nessa área, mas a gente também está atento às boas experiências dos outros estados, né? O próprio painel Covid aqui, ele é resultado de um benchmarking mesmo, de um levantamento da nossa equipe de transparência com relação a quais ferramentas que davam um bom resultado nos outros estados, né? E aí, como você bem registrou, nós temos hoje o terceiro melhor portal, com custo absolutamente zero. O envolvimento dos servidores do Instituto Jones Santo Neves, Prodeste, Seconte e Secretaria de Saúde. Então, é importante falar sobre isso para que a gente entenda o quão desafiador é também o momento para todos. Né? Nós temos alguns dilemas que têm sido vividos diariamente pela equipe de compras da Secretaria de Saúde. Né? Um dilema, por exemplo, de você querer comprar um respirador, saber que aquele respirador está com um valor irreal, um valor acima do mercado, mas você saber que a curva está crescendo em progressão geométrica e que se você atrasa aquela compra em 3 dias esperando um valor melhor de compra, você fatalmente sabe que você está assumindo o óbito de X pessoas. Então, assim, são conflitos que são éticos também, e existem conflitos econômicos, locais. Vou dar outro exemplo. A legislação não nos permite, por exemplo,
na compra de máscaras, abrir mão de uma compra em um lote de 1 milhão de máscaras para comprar de fornecedores locais em lotes menores com um valor maior. Estou falando na prática aqui. Se o Estado vai comprar 1 milhão de máscaras, fatalmente quem vai ganhar é o fornecedor chinês. Mas a nossa economia local tem que ser impulsionada. Não seria melhor a gente comprar essas máscaras localmente? Ok, a gente pode dividir elas em lotes e pegar confecções do Espírito Santo que estejam paradas e comprar dessas confecções. Mas elas não vão ter o valor da China, elas não vão conseguir chegar ao custo por unidade de máscara do valor de uma grande empresa chinesa. Então são conflitos que se colocam, o gestor quer fomentar o mercado local, mas ele não pode pela legislação, né? Mas obviamente é aquilo ali que ele deveria fazer, já que a nossa economia precisa voltar. Então assim, são alguns desafios que se colocam nesse momento. Seria muito bom que a gente tivesse possibilidade de atender a todos eles, mas na prática o gestor se depara com essas situações, né? Situações nas quais ele vê claramente que um produto está com um valor acima do mercado, mas que ele pode esperar 3, 4, 5 dias para aquele valor cair, porém, de toda forma, ele vai ser confrontado daqui a uma semana com pessoas dizendo, o valor está mais barato, né? Você citou o contrato das tendas aí, Rodrigo, é importante falar. O contrato das tendas, ele se originou de uma contratação que o Estado já tinha e foram feitos pela Secretaria de Saúde orçamentos. Então, essa contratação ela ficou até 54% menor do que a contratação existente, só que o que se observou ali é que a cotação foi feita no momento em que o mercado ainda estava aquecido, a contratação que o Estado fez, ela englobava transporte, instalação e desinstalação daquele material, é uma contratação de serviços que não estava em outros orçamentos que estavam sendo veiculados aí pelas pessoas. Numa auditoria que foi feita pela Secretaria de Controle, foi sugerido ao Estado que retirasse essa questão do transporte desse material, na verdade não são só tendas, são barreiras sanitárias que o Estado tem usado nas divisas do Estado, retirasse o transporte como um item dessas empresas, para que empresas locais pudessem ser contratadas com um preço menor. Isso fez com que o valor caísse de 20 mil para 8 mil reais, né? Então essa é uma contratação que a importância de o controle ter atuado, tanto o controle social como o controle interno, né? Então, isso nas outras compras que estão sendo realizadas é extremamente importante. Então, só que não tem como fazer isso se o Estado não se abre ao controle. Se a gente pegar o exemplo do governo federal, que editou uma medida provisória para suspender pedidos de informação, você vê claramente, né, que se você fecha o controle, você fecha a possibilidade de as pessoas questionarem, porque elas não vão ter a informação. Então, hoje, o que o cidadão do Espírito Santo tem é a informação. Se ele quiser passar um dia inteiro acompanhando a quanto que foi comprado cada item, vendo se existe um produto similar mais barato, isso é legítimo e é sugerível que se faça. No caso das tendas, tivemos 17 concorrentes ofertando preços, né? Então, isso no momento em que a economia está parada, é muito importante que algumas empresas que não fornecem normalmente para o poder público se encorajem a fazer isso. Agora, você me desculpa, tem uma pergunta que você fez que eu não respondi. Não, você acabou respondendo sobre a importância do controle social, né? Que o Perfeito. cidadão realmente esteja atento. Para a gente fazer as nossas considerações finais aqui, 2 minutinhos que nós temos, secretário. Primeiro, queria te agradecer novamente, agradecer a equipe da Seconte pelo trabalho que vocês têm feito, né? É um trabalho digno de elogio, não de hoje, né? Muitos anos que a Secretaria de Estado de Controle e Transparência do nosso Estado tem nos dado motivos para elogiar, né? Muito mais do que motivos para criticar. E é claro que, num momento como esse, existem muitas questões que precisam ser colocadas e aperfeiçoadas. Mas eu acho que o mais importante que o secretário pontuou foi que o Estado tem informações, né? E quanto mais o cidadão acompanhar, melhor vai ser, assim, mais aprimorado vai ser essa questão do controle, tanto governamental quanto social. Estamos num momento realmente de aprendizado, né? Estamos aprendendo a controlar, a ficar atentos, né? Novamente, Edmar, então eu queria te agradecer antes de passar a palavra final a você, dizer que, novamente, né, estamos solidários a esses números que nós falamos aqui, não nos afastam, né, apesar da frieza, não nos afastam do momento de solidariedade necessário, né,
que as pessoas precisam realmente estar muito mais humanas e menos robotizadas, né? Dizer para as pessoas também que elas têm o dever de fazer esse controle social e que com essas ferramentas disponíveis isso acaba sendo facilitado a vida do cidadão que quer exercer esse controle, né? E que o momento de errar ele já passou, né? É hora do governo passar a acertar cada vez mais. E com isso é importante a ajuda do cidadão. Sua despedida aí, nesse minutinho final, por favor. Perfeito, queria agradecer a cada uma das pessoas que passaram por aqui, parabenizar, Rodrigo, a sua dedicação, a dedicação dos colegas da Transparência Capixaba. Eu tenho 12 anos de participação, como você sabe, no controle social, venho dessa escola, de entender que a transparência num momento como esse, ela é mais importante e não menos importante, né? Até por isso, essas decisões acertadas, ao meu ver, de no momento que o governo federal vai para o lado da suspensão da informação, a gente buscar imediatamente, sem titubear, na verdade, o lado oposto, o lado de aumentar a transparência. Tenho certeza que o governo federal já fez a reflexão dele, o ministro Wagner do Rosário, para além de uma pessoa tecnicamente competente, é o ministro da CGU, ele é um amigo pessoal. Então, a primeira coisa que eu fiz ao tomar uma posição contrária do governo federal foi avisá-lo diretamente, tá? Então, ele sabe da posição que a gente tomou, sabe que não é uma posição conflituosa com a dele. Na verdade, o governo federal tem os motivos dele para ter colocado aquela medida provisória, pensando, na verdade, numa quantidade muito maior de informações que tenham a ser respondidas, mas eu tenho certeza que já foi feita a reflexão e que hoje o governo federal não faria aquilo de novo. Eu acredito nisso. Tamanha a repercussão e a importância das informações que passavam a vir. Então, o ministro Wagner, que é uma pessoa extremamente competente, mas que naquele momento viu que o caminho seria diferente do que a gente trilhou aqui. Eu acho, Rodrigo, e tenho certeza, na verdade, que nesse momento é muito importante que as pessoas consigam fazer o papel de cidadão, e aí vem uma reflexão para nós. Não é de ficar reclamando em rede social, é um papel de se tornar útil para os governos e para as próprias pessoas. Então, é o papel de exercer o controle de uma forma responsável, de uma forma que vai ajudar o poder público a se tornar também mais responsável, né? Eu queria registrar aqui que, embora eu tenha origem na ONG Transparência Capixaba, na minha atuação, o governo atual já foi criticado em algumas situações pela Transparência Capixaba, e isso é muito constrangedor para nós que estamos aqui, porém é motivo sempre de uma reflexão muito razoável, tá? Razoável, respeitosa, sabendo que existe uma análise muito responsável das pessoas que fazem parte da ONG, né? Eu acho que quando a gente pega uma matéria de jornal que critica um governo, quando a gente pega um post de um cidadão que está ali numa análise razoável, falando que alguma coisa está errada, o papel mínimo que o gestor público tem é de juntar a sua equipe e refletir com ela se aquele cidadão, se aquela entidade, se aquele meio de comunicação tem ou não razão, né? Estou falando isso porque a mídia tem sido muito criticada e o que mais a maior tentação de um gestor quando chega no poder é dizer que a mídia está errada, que a mídia é comprada e que a mídia é traidora, né? Isso, na verdade, é a tentação de todo gestor, é a tentação de toda pessoa que chega ao poder sem uma reflexão razoável sobre o que é a democracia. E eu, pelo contrário, e tenho certeza que aqui no Espírito Santo o governo vai no mesmo sentido, a gente quer muito refletir sobre nossas ações, junto com as entidades, junto com os cidadãos, junto com a imprensa, errando, acertando, mas buscando sempre o caminho do interesse público. Então, agradeço a você. Sei que nós temos um feriado chegando aí, mas não é motivo de alegria, pelo contrário, nós estamos em quarentena, isolamento social, mas que sirva sempre para boas reflexões, para evoluções pessoais. Eu estou particularmente aproveitando também esse isolamento forçado em menor quantidade, porque a gente continua aqui trabalhando, mas também para mim, para aprender um pouco mais, ler um pouco mais, né? Eu acho que as pessoas têm que fazer isso, acho que a gente tem que sair dessa quarentena melhores, né? A gente tem que sair dessa quarentena mais preocupado com o outro, tem que sair outra pessoa dessa quarentena. Tem sido um momento de muita reflexão para todos, e eu acredito que com o apoio das pessoas, a gente vai conseguir também entregar governos mais responsáveis, mais virtuais, menos físicos também, né? Porque toda essa estrutura física de poder público, ela gasta muito. Então a gente vai estar cada dia mais virtual. Obrigado, Rodrigo.
Nosso tempo se encerrou. Eu te agradeço, Edmar.